Paz do Senhor para todos, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Refúgio da Rocha, glórias a Deus. Hoje falaremos de estudo bíblico, um pouco de Gênesis 37, da história de José, a trajetória de José. Antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para amigos e vizinhos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos bater a meta de 600 aqui inscritos do canal, vamos em busca de 600. Muito obrigado a todos que estão assistindo, muito obrigado mesmo. Estamos aqui começando mais um vídeo novo de estudo bíblico, falando do amor do Senhor Jesus. Gênesis 37, José e o seu sonho e a inveja do seu irmão joga no poço vendido. A palavra em José 37 vai falar que José ele teve um sonho e ele conta esse sonho para os seus irmãos e a inveja cresce dos seus irmãos, porque aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 37 já vai falar assim: Jacó habitou na terra dos peregrinos nas nações do seu pai, da terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, pacentava as ovelhas, com seu irmão sendo ainda jovem, que ainda vai com os filhos da Bíblia, com os filhos de Zilpa, das mulheres do seu pai. Porém José trazia mais notícia dele do seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez que a túnica várias cores. E agora no 4, no versículo 4, vai nos falar assim: e vendo por seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos seus irmãos, aborrecia, não podia falar com ele, e basicamente teve José o sonho, contou seus irmãos, pois aborrecia ainda mais, e disse-lhe: peço-vos esse sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que os meus molhos se levantavam e também ficava de pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante dos meus molhos. A palavra do Senhor vai nos falar que José ele conta o sonho dele, aleluia, o cesto dele, os molhos dele, que a minha Bíblia fala que é molhos, e agora ele vai contar para os seus irmãos que os molhos dele ficavam prostrados enquanto o molho dele estava de pé. Isso é uma reverência, que ele estava de joelho para José, de frente de José, e José estava de pé. Então quer dizer que José estava ali sendo um líder, e os outros se ajoelhando, se prostrando. Os molhos dele estavam caídos, estava se prostrado, caído, e o deles era o único que estava em pé. Isso era uma visão de Deus, um sonho de Deus que ia se realizar. E agora Gênesis 39, José na casa de Potifar. Depois que ele falou desse sonho e ganhou uma túnica de várias cores, seus irmãos teve inveja, e o que eles fizeram? Eles mandaram pegar José, e José foi ali atrás dos seus irmãos e achou seus irmãos armaram uma armadilha, atacaram no fundo de um poço, e estava passando ali o povo do Egito, e venderam para eles por moeda de prata. E no Gênesis 39, José na casa de Potifar, ele estava trabalhando ali, foi vendido para Potifar. Potifar pegou José para ser escravo, e José virou escravo ali, servindo o serviço de Potifar, a casa de Potifar. A palavra do Senhor vai nos falar que agora a tentação da mulher de Potifar, vendo que
José, onde ele colocava a mão, prosperava, tudo acontecia, e tudo acontecia porque José era um homem de Deus. José era um homem de fé de Deus, que estava ali sendo escravo, mas estava ali sendo servo, trabalhando, mas estava ali sendo um homem fiel. Em Gênesis 39, José na casa de Potifar, a tentação da prisão injusta. A mulher de Potifar, vendo que José estava prosperando, José, onde ele colocava a mão, prosperava, e veio a tentação sobre ele, da mulher de Potifar. Mas ele era fiel, ele não aceitou, mas a prisão injusta veio, porque a armação da mulher de Potifar para José. E ele foi preso injustamente. Em Gênesis 40, José interpreta sonho na prisão. Em Gênesis 40 vai falar que José, ele está ali reunido na prisão e interpreta um sonho na prisão. Toda a trajetória que José passou, toda a prova que ele passou, para ele ser aprovado, era uma aprovação para ele ser aprovado, porque o sonho dele estava se realizando. Aquele sonho que ele disse que os molhos dele estavam, só o molho dele estava de pé e os outros estavam deitados, de prostrado. Isso significa que ele estava prostrado diante a José. E em Gênesis 40 já fala, José interpreta os sonhos da prisão. Deus deu um dom para José, um dom para José, interpretar sonhos. Então ele interpretava sonhos da prisão. E essa forma foi muito conhecida em Gênesis 41, interpretou o sonho de Faraó. Agora chega, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou adiantando para o vídeo não ficar muito longo. E Gênesis 41 vai nos falar que em Gênesis 42, Gênesis 41 quer dizer, interpreta o sonho de Faraó. Faraó chama ele para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Falaram que existe um homem dentro da prisão, que era José, estava interpretando o sonho. E Faraó teve o seu sonho. E o que acontece? Em Gênesis 41, vamos abrir a nossa Bíblia, em Gênesis 41. Em Gênesis 41, interpreta os sonhos de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Gênesis 41, José interpreta o sonho do Faraó. E acontecendo que o fim dos anos inteiros, Faraó sonhou que estava junto ao rio, que subia do rio 7 vacas fomas e vista gordas de carne pastavam no prado, e que subia no rio atrás delas, e outros de vacas feias, vistas vagas da carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias e a vista magras de carne comia 7 vacas fomas e a vista gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e viu que brotavam de um mesmo pé 7 espingas cheias e boas. 6. E que 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental e brotavam depois dela. E aí as espigas moídas devoravam 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. Então o Faraó, ele teve um sonho e José interpretou esse sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E depois que ele interpretou esses sonhos, que havia fome entre o Egito, e se alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não governasse para governar aquele povo,
e precisava de alguém para governar aquele povo. Então o faraó decidiu colocar José de governador do Egito, depois que ele decretou esse sonho. E Gênesis 42 e 45, o encontro com seus irmãos e o perdão entre eles. Depois que, antes que José foi jogado no poço, os irmãos inventaram que José foi morto por um bicho. Mas ele não foi morto, ele estava passando pela uma prova do Senhor Jesus, que eu costumo dizer. Mas Jesus aprovou José e deu um testemunho lindo para José. José se tornou, louvado seja o nome do Senhor, não só um governador do Egito, mas um homem sábio. Ele podia julgar os seus irmãos vindo para buscar comida. Eles se prostraram diante de José, não sabia que era José, e se prostraram, e o sonho realizou. O sonho que José sonhou, os molhos deles sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sendo louvado seja o nome do Senhor, se prostrando diante de José, estava se realizando, e José sendo governador do Egito. Isso mostra para nós que José passou tudo isso, passou na prisão, passou sendo julgado, sendo preso injusto, sendo escravo, sendo trabalhador, passou tudo isso, os irmãos próprios da família jogando ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no poço, aleluia. Mas José não estava esquecido por Deus. José estava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com Jesus, o grandão da Galileia, estava protegendo José dos maus que ia acontecer na vida de José. E José, ele passou tudo isso para ser aprovado por Deus, e foi aprovado. E ele liberou perdão sobre seus irmãos liberaram perdão, ele perdoou os seus irmãos, e ele podia colocar os seus irmãos na prisão, mas ele tratou de outro jeito, porque aleluia, louvado seja o nome, o trabalhar de Deus na nossa vida é de outro jeito, aleluia, é trabalhar diferente. Em 42 e 45 encontra o perdão sobre, aleluia, os seus irmãos e sobre José, da vida de José. José podia colocar na prisão, como eu falei, mas José teve compaixão. José não tratou pela mesma moeda, ele tratou de outra, aleluia, de outra forma, liberou perdão sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O vídeo, aleluia, sobre estudo bíblico da palavra do Senhor, a trajetória de José, o que José passou, e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like. Estamos aqui para, aleluia, levar o evangelho a toda criatura, amém? Aleluia, compartilhe para amigos e vizinhos, canal Refúgio da Rocha, amém?